Olá, eu me chamo Kessia da Silva Henrique e sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Juiz de Fora. A minha orientadora é a professora doutora Cristina Nami e nós fazemos parte do NEALP, que é o Núcleo de Estudos em Aquisição da Linguagem e Processamento. Aproveito para agradecer às agências de fomento CAPES e CNPq por viabilizarem a realização deste trabalho. O nosso trabalho tem como título o processamento de múltiplas dependências não adjacentes por falantes adultos do português brasileiro. As dependências não adjacentes expressam relações estruturais de concordância, entendida como uma operação criadora de dependências sintáticas. Do ponto de vista estrutural, essas relações podem assumir várias configurações e conter múltiplas dependências. Dependências não adjacentes aninhadas apresentam elementos codependentes que se aninham entre outros elementos. Nas dependências não adjacentes alinhadas, os elementos em concordância estão em sequência imediata, e nas dependências não adjacentes cruzadas, os itens dependentes perpassam uns aos outros. Pesquisas usando línguas artificiais apontam para restrições de ordenamento no processamento de dependências não adjacentes por adultos. Vale falar também que só existem ocorrências reportadas na literatura de dependências não adjacentes do tipo cruzadas em línguas como o alemão e o holandês. Então, a partir disso, nós propusemos uma atividade experimental que teve dois objetivos. O primeiro foi investigar experimentalmente como falantes adultos do português brasileiro processam essas múltiplas dependências não adjacentes e investigar quais fatores podem ser causadores de dificuldades no processamento dessas múltiplas dependências também. Então, como método, nós utilizamos uma tarefa de leitura automonitorada implementada por meio de uma tarefa de labirinto, o Maze Task, utilizando o software Linger. Nossas variáveis independentes foram a configuração das dependências não adjacentes, que poderiam estar numa configuração alinhada ou aninhada, e o número do sujeito na oração principal, que poderia estar no singular ou no plural, tendo assim um design 2x2. Nossas variáveis dependentes foram o tempo de escolha no primeiro e no segundo verbo e as taxas de acerto dos nossos segmentos-alvo. Então, aqui nós temos exemplos das condições experimentais. Nós tínhamos condição alinhada singular, com o exemplo, o gato perseguiu os ratos que entraram no buraco. Nesse caso, nós temos dois pares de dependências não adjacentes, só que esses pares estão alinhados, sem um interferir no outro. Nós temos aninhada singular, com o exemplo, o rato que os gatos perseguiram entrou no buraco, e aí nesse caso nós também temos dois pares de dependências, com a diferença de que temos um par dentro do outro. Alinhada plural, os gatos perseguiram o rato que entrou no buraco, e alinhada plural, os ratos que o gato perseguiu entraram no buraco. Nos nossos resultados, aqui no primeiro gráfico mais à esquerda, na parte superior, nós temos a média de tempo de resposta no primeiro verbo. Podemos observar aqui que a condição alinhada, independente do número do sujeito, teve um tempo maior de reação. Na parte inferior, também no lado esquerdo, nós temos a média de tempo do segundo verbo, e os resultados vão na mesma direção dos resultados do primeiro verbo. Também a condição aninhada apresentou tempos maiores. No que diz respeito à taxa de acerto do segmento-alvo, aqui mais à direita nós temos o gráfico que mostra que as dependências alinhadas tiveram uma taxa de acerto menor em comparação com as dependências alinhadas, que tiveram quase 95% de acerto no segmento-alvo. Então, esses nossos resultados eles sugerem que a configuração é um fator relevante para o processamento das múltiplas dependências não adjacentes, uma vez que sentenças aninhadas apresentaram maior custo no processamento. Os resultados relativos ao segundo verbo são particularmente interessantes, pois, apesar dos elementos dependentes estarem próximos, houve dificuldade na recuperação do número do sujeito, indicando que a sobreposição de dependências pode causar sobrecarga na memória de trabalho. Aqui estão nossas referências, o nosso pôster, e é isso. Muito obrigada pela atenção.